Olá, mais uma vez estamos aqui para a nossa leitura bíblica diária. Vamos dar continuidade nesse propósito a qual o Senhor nos entregou, que é ter 10 minutos de leitura e de estudo da palavra do Senhor. Por isso, abra rapidamente a sua Bíblia em Salmo 32, versículo 1, aonde paramos, e vamos dar continuidade. E tenho certeza que o Espírito Santo falará de uma forma poderosa, amém? Vai capacitar a minha e a sua vida para que possamos compreender os princípios do reino de Deus. Diz assim: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. A Bíblia está dizendo assim: olha, o homem e a mulher a qual o pecado, a transgressão é perdoada, a qual o pecado é coberto, é bem-aventurado. Não porque cobrimos o nosso pecado e escondemos, não, porque o nosso Deus, o nosso Rei, Ele perdoa as nossas transgressões e através do sangue dele somos cobertos, amém? Debaixo da sombra do Altíssimo, porque verdadeiramente quando Jesus Ele pagou o preço pela minha e pela sua vida, Ele pagou toda a dívida do pecado, toda a dívida das transgressões a qual cometemos, amém? E Ele nos cobre no mundo espiritual, mas saiba que Deus, Ele perdoa sim os nossos pecados quando se chegamos a Ele, quando somos retos, quando somos justos, como aceitamos os princípios do reino de Deus e procuramos cada vez mais viver esses princípios sem cometer transgressões contra esses princípios, amém? Eu e você temos que nos esforçar para não ferir os princípios do reino de Deus através de nossas atitudes, amém? Versículo 2: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Olha que tremendo isso. Bem-aventurado, novamente, um homem a quem o Senhor não imputa maldade. Deus ele tem que olhar para mim e para a sua vida e não ver maldade no nosso viver, não ver maldade em nossas atitudes. Deus ele esquadrinha o meu e seu coração e ele não possa ali achar maldade, raiz de amargura, não pode achar ali sentimentos maliciosos e muito menos sentimentos facciosos dentro do nosso coração. Por isso que Deus ele fala: bem-aventurado aquele qual não é imputado como maldade, em cujo espírito não há engano. Amém? Isso é muito sério e nosso viver tem que ser transparente diante de Deus. Amém? Isso é que importa, ser transparente diante de Deus. Vamos aqui ler em versículos abaixo que diz sobre isso também. Então, não há engano no Espírito, significa que você ter acesso livre ao trono de Deus. Para quê? Para você se rasgar, para você ser verdadeiro com Deus através do seu Espírito, porque Deus se adora em espírito e em verdade, amém? E não pode haver engano na nossa vida, principalmente na nossa vida espiritual, está dizendo aqui a palavra do Senhor. A nossa vida espiritual, elas tem que ser um livro aberto com Deus, mesmo que Deus conhece tudo e todas as coisas, porque Ele é onipresente, onisciente, onipotente, Ele sabe tudo, mas Ele quer que nós tenhamos a sinceridade e a clareza e a verdade de se rasgar na presença dEle e as nossas atitudes ali ser expostas diante dEle, para que verdadeiramente o pecado seja coberto pelo amor, pela misericórdia, pela bondade do Senhor. Amém? Versículo 3: quando eu guardei em silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Olha aqui que ele está dizendo aqui, que quando ele guardou em silêncio, quando ele não se abriu diante de Deus, Deus viu o pecado de Davi, só que ele guardou em silêncio, ele não entrou na presença do nosso Rei, do nosso Deus, se rasgando, falando: Senhor, necessito da tua misericórdia, necessito do seu perdão, porque eu transgredi contra os princípios do teu reino, eu pequei contra ti. Não, ele guardou em silêncio, e quando ele guardou a maldade que estava dentro dele, em silêncio, a Bíblia diz aqui que envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Olha o que diz o versículo 4:
porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estilo. Olha o que diz. A mão do Senhor pesava sobre a vida de Davi. Por quê? Porque ele guardou o pecado dele em silêncio. Ele encobriu o pecado dele. Ele ficou quietinho. Mesmo ele sabendo que Deus é onipotente, onisciente, onipresente. E sabe, antes mesmo de nós pensarmos em falar, Ele já sabe que vamos falar. Antes mesmo, Ele esquadrinha o nosso coração. Ele sabe o que há dentro de nós. Mas não importa, amém? Deus quer que nós se rasgamos na presença dEle, que nós sejamos sinceros, homens e mulheres corajosos, e a coragem de chegar diante de Deus e falar: eu sou sim um pecador, eu cometi isso, eu fiz aquilo, eu pequei contra ti, eu quebrei princípios do seu reino. É necessário que nós sejamos sinceros com Deus, amém? E não encobrimos as maldades que há dentro de nós. Versículo 5. Confessei o meu pecado e a minha maldade não encobri. E dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Olha o que ele diz: confessei-te meu pecado e a minha maldade não encobri. Davi sabia que ele havia pecado, e Davi sabia que havia maldade no seu coração. E ele diz assim: olha, Senhor, eu pequei, e a minha maldade não vou encobrir diante de ti. Eu agi mal, os meus pensamentos foram maus, as minhas atitudes foram más, a motivação do meu coração foi ruim, foi má, mas me perdoa, Senhor, porque eu não quero mais ser assim, eu não quero viver mais nesses princípios de maldade. E o Senhor esquadrinha meu coração e me limpa, me julga conforme a minha maldade, como vemos versículos anteriores. Ele se rasgou diante de Deus. E olha o que diz a palavra do Senhor: por isso, todo aquele que é santo orará a ti, e há tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas estás e não lhe chegarão. Olha o que ele diz, que todo santo orará a ti. Não está dizendo um santo aqui de santidade daquelas pessoas, um santo da religião que se coloca como santo para tudo e para todos. Mas não, um santo, o que é? Ele chegar, ser sincero diante de Deus. Ele chegar diante de Deus e declarar que necessita da misericórdia, da bondade, do perdão do Senhor sobre a vida dele. Ser santo não significa que você não tem nada de erro. Significa sim você ser sincero de coração, sincero em espírito, e adorar verdadeiramente Deus, que é verdade. Verdadeiros adoradores o buscam em espírito e em verdade. Ser verdadeiro com Deus é ser santo, amém, jovem? Seja verdadeiro com o Senhor, que com certeza você vai entrar nessa estrada de santidade e vai chegar à estatura do varão perfeito. Somente seja verdadeiro com Deus, amém? Versículo 7. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegrias, de cantos de livramento. Olha o que ele diz: tu és o lugar que me escondo. Se você quer se esconder de algo, não se esconda dos seus erros, não se esconda da maldade do seu coração, não se esconda dos seus pensamentos maus, não se esconda do desejo do seu coração ruim. Amém? Mas se esconda no Senhor. Chega diante de Deus, fecha a porta do teu quarto, como Jesus nos ensinou, e ali rasga o coração e fala: Senhor, estou com pensamentos maus, estou com desejo de ruindade, estou com desejo de maldade, estou sentindo ira, estou com inveja, estou com ciúme, estou com ira, com ódio. Senhor, me arranca desses sentimentos, Senhor. Seja sincero com Deus, jovem, amém? Se rasga com o Senhor, não se esconda nesses pensamentos, não se esconda nesses desejos, mas se esconda no Senhor, porque certamente se você se esconder no Senhor, você vai estar protegido desses ataques, você não vai ser mais vulnerável, a sua mente não vai ser mais vulnerável a esses ataques. Se esconda, sim, mas se esconda no Senhor, amém? Versículo 8. Olha o que Deus diz para mim e para você que se escondemos nele: instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Deus vai nos ensinar, Deus vai nos instruir, Deus vai nos guiar com os olhos dele. Isso é tremendo. Por quê? Porque tomamos uma atitude do quê? De ser verdadeiros com o Senhor, de se esconder nele.
Não se esconder nos nossos sentimentos, na maldade que há, amém? Mas ser verdadeiro com o Senhor, se esconder nele, amém? Se esconder na misericórdia dele, na bondade dele, amém? Porque certamente ele vai perdoar a minha e as suas transgressões, amém? Não podemos ser religiosos, amém? Não podemos esconder sentimentos facciosos, sentimentos de maldade dentro de nós com Deus, porque de Deus não se esconde nada. Deus ele vê, mas ele quer que nós sejamos filhos e recebemos ele como pai, e que ainda disso sejamos sinceros com ele, amém? Isso é a vontade do Senhor. Por isso se esconda no Senhor, porque ele vai te ensinar, ele vai te guiar e ele vai te conduzir no caminho das veredas do Senhor, amém? Versículo 9. Não sejais como um cavalo, e nem como uma mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se cheguem a ti. Olha, isso é o que a religião faz. A religião, ela coloca doutrinas, ela coloca peso, ela coloca mandamento, ela coloca preocupações, ela coloca jugo, ela coloca um Deus ruim, ela coloca um Deus que te julga, que te pesa, Deus ele te pesa somente no seu coração para que você o quê? Para que você se arrependa, para que haja salvação, para que você viva os dias a qual Deus escreveu para que você vivesse. Não que você viva a sua história, por isso que Deus ele te constrange, mas Deus é misericórdia, Deus é bondade, Deus é amor, amém? E está dizendo para que não sejamos como mula, como um cavalo que precisa de cabresto. A religião quer te colocar cabresto, mas o reino quer levar você a ter uma vida, e uma vida de liberdade cristã, onde você é conduzido e guiado e instruído pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo verdadeiramente te fala o que é certo e o que é errado para você, sem doutrina, sem mandamentos. Seja guiado pelo Espírito Santo e conduzido por Ele, amém? Porque você vai saber o que é certo e o que é errado, amém? Você vai saber discernir o que é bem e o que é mal. Por quê? Porque você não precisa de cabresto. Versículo 10. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia cercará. Em Salmo 23 diz que certamente a bondade e a misericórdia seguirão todos os dias de nossas vidas. Por quê? Porque escolhemos se esconder no Senhor. Amém? Versículo 11. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. Quem é reto de coração? E quem é justo? Aquela pessoa que se diz santa? Não. Aquele homem que é cheio de falha, cheio de erro, mas que ele não se esconda nesses erros, no meio desses sentimentos, mas ele se rasga na presença do Senhor, assim como Davi se rasgou. E Deus certamente o guiará, o conduzirá, vai conduzir você e a minha vida para um caminho de retidão e de justiça. Amém, jovem? Que você medita mais nessa palavra, que você compreenda mais e que você aplica esse princípio na sua vida. Se você for se esconder de algo, não se esconda de suas emoções e muito menos dos desejos do seu coração, mas se esconda no Senhor, sendo como verdadeiro com Ele. Amém? Deus os abençoa. Até o próximo.